A deficiência é um conceito totalmente social, partindo do pressuposto biológico de que alguns seres têm mais capacidade que outros, sendo que, como ela acabou de falar, é uma falácia. A deficiência, ela Onde não que tá essa métrica, né? De exatamente qual porque é a ela capacidade ideal ou não, de fato. Porque não até existe, né, esse ser humano que está dentro desse padrão do que é normal. Quem que é normal? olá, Brasil! Oi, todo mundo! É um prazer ver vocês aqui novamente. Eu sou a Laísa Seda e esse é o podcast especial para quem? Um podcast que fala sobre acessibilidade, inclusão, capacitismo de pessoa com deficiência para pessoas com deficiência. Aqui a gente dá espaço para pessoas como nós falarem. E hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Ao invés de só uma pessoa, eu tô muito feliz. Uma delas eu retrouxe aqui, porque ela já esteve aqui, né? Então eu tô muito feliz de trazer elas aqui. A Ana Gabriela do Vale Gomes e a Carinha. Oi, gente, tudo bem? Olá, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Da Clarinha eu já acompanho há mais tempo, inclusive. E queria dizer isso, assim, que estou bem empolgada, muito feliz com o convite. Oi, gente, muito feliz de estar aqui novamente, mas obrigada pelo convite. Desde que eu estou gostando e vai ser muito bom, tenho certeza. Olha, eu estou muito feliz. Dessa vez eu trouxe duas pessoas. Ah, por que, Raiz? Porque esse assunto é um pouco mais profundo, é mais sensível e acho que ia caber uma conversa, um debate. Hoje o assunto é sobre dar limites, dizer não para pessoas que a gente ama e sobre proteção, que infelizmente, quando uma sociedade é capacitista, hum, a nossa família nos protege. E, em primeiro lugar, eu não estou colocando a nossa família como vilã, porque não é vilã. Não é vilã, a gente ama a nossa família. Mas calma, quando for proteger a gente, calma. E por isso eu achei interessante trazer essas convidadas que, ó, vai ser lindo, gente, o debate. A, a Ana Gabriela do Vale Gomes é artista
Ela é artista, uma mulher com deficiência, com deficiência múltipla, e a Tayana, quando eu trouxe ela aqui, ela era estudante em letras e escritora. E olha só, agora ela já está formada, né, carinha? Já é escritora, ó, maravilhosa. Atrás, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu ainda estava no curso, estava no meio do curso, e finalmente agora eu formei, depois de muito tempo, e estou indo para uma outra etapa da vida, né? Que é a etapa do trabalho. É a etapa mais difícil. Essa etapa é difícil. A gente estava falando disso agora há pouco, não era? Nossa, sim, porque eu ainda tô procurando emprego. E ó, difícil. Mas já indo para a entrevista, eu gostaria de perguntar, se for possível, como é a relação da família de vocês. A família de vocês supercortar de vocês teve caso de infantilização. Para mim, eu acho que é uma vivência um pouco fora da curva da vivência da maioria das pessoas com deficiência. Ah, primeiro porque eu acho que a minha família tem uma estrutura bem diferente. Eu fui criada pela minha mãe com a companheira dela e tenho meu pai que é separado da minha mãe, né? Então, desde sempre teve uma questão da militância da minha mãe também influenciar muito na forma de ver, a sexualidade, na forma de ver o corpo, essa ideia da autonomia e liberdade da pessoa, né? Então tem isso que é essa família fora do tradicional, né? É, e tem o fato de que eu adquiri a deficiência, então eu fui criada como uma pessoa sem deficiência. E aí, a partir do momento que como eu tenho uma doença que é progressiva, né? A partir do momento que a minha doença foi avançando, também foi avançando a deficiência. E aí eu acho que nesse momento começou a realmente haver uma proteção que é diferente, que é um medo, um receio de como que as coisas vão ser, né? Sim. E você, Carlinhos? Eu fui criada para ser independente e autônoma. Então, consegui isso na fase da adolescência. E quando eu consigo essa autonomia, vem a volta. Opa, calma aí, você tá bem, mas nem tanto. Você ainda é uma pessoa com deficiência. E aí, isso acaba que me privou de muita coisa. E a única maneira que eu achei de soltar essas amarras do capacitismo, que não é especificamente maldade da minha família, mas da estrutura social que é, assim, é declaradamente capacitista, foi um enfrentamento direto. Eu me identifico muito com vocês duas, porque caso eu nasci com deficiência, assim como a Caninha. E na minha infância, nossa, eu fui. Eles sempre acreditaram em mim. Sempre, sempre. Mas também me privaram de muita coisa, sabe? E isso não quer dizer que eu não culpo só eles por causa disso, porque, cara, isso é capacitismo.
Mas, querendo ou não, nossa, assim, meu pai nasceu em 65, 65, na ditadura. Nossa, tinha muito mais capacitismo do que hoje, entendeu? E querendo ou não, apesar dele ficar muito bravo quando alguém me trata igual criança, ele fica bravo. Nossa, ele se irrita. Apesar disso, ele reproduz. Mesmo, mesmo assim, mesmo ele sendo muito mais é, com cabeça à frente do que muitas pessoas da idade dele, sabe? E repetindo, eu não estou colocando a família de ninguém como vilã. É que, querendo ou não, é algo que a família aprende, não é, gente? Acho que é muito cobrado também da sociedade para as famílias esse lugar da superproteção. Teve esse caso agora do menino, da criança, né, autista, que caiu num cânion e faleceu. E Esse, o grande discurso que se mediou por isso, por esse acontecimento, foi culpando a família de não prestar atenção, de ser negligente de alguma forma, quando foi um acidente que poderia ter acontecido com qualquer criança com ou sem deficiência, né? E aí eu acho que existe muito esse lugar também da sociedade de cobrar que essas famílias têm que dar conta dessa superproteção, têm que dar conta de botar numa redoma, porque a pessoa com deficiência ela não pode viver, né? Nada, basicamente. Ela tem que estar naquele lugarzinho assim, num bibelô protegido, e que a família falha se ela não consegue dar essa proteção. Só que toda criança vai desafiar limites, né? Não é porque é uma criança com ou sem deficiência, a criança vai desafiar limites de toda forma. E aí é injusto também o lugar que a sociedade coloca essas famílias, eu acho. Perfeitamente, Ana. E quando a gente fala de capacidade estrutural, é que ele advém da sociedade como um todo, né? Não só de um círculo, né? E aí, o que que acontece? Essa pressão social que é posta nas famílias é justamente para tirar o peso e a responsabilidade dos outros setores sociais. Do Estado, por exemplo, que não tá nem aí pra nós. Então, assim, quando você culpa uma mãe e o pai por negligência, entre muitas aspas, ou por não dar 24 horas cuidando daquela criança, daquele adolescente que tem deficiência, ela está tirando a responsabilidade que os outros têm sobre aquela pessoa. Porque, afinal, isso é viver em sociedade. A sociedade está aí porque a gente precisa uns dos outros de todas as camadas. Então, quando a gente fala de pessoas com deficiência, as políticas públicas são pouquíssimas voltados para nós, principalmente para a área da autonomia e independência da gente. Então, é muito mais fácil culpar meu pai e minha mãe por não pegarem um ônibus comigo do que culpar o próprio sistema que coloca barreiras atitudinais físicas no transporte para que eu não possa usufruir dele, né? Nossa, sim. E a pergunta que eu quero fazer, assim, para vocês é quando vocês
descobriram que vocês estavam sendo super protegidos. Eu acho que eu percebo isso de vez em quando em pequenos gestos, na verdade, que são aqueles momentos que as pessoas tentam fazer coisas por mim que eu posso fazer tranquilamente, mas elas acham que eu não vou conseguir fazer. Tipo, eu estava num estágio. E aí não foi nem a família nesse caso, né? Mas eu estava num estágio, por exemplo, e ia fazer um café, e eu falei, vou fazer um café, vocês querem? E um dos meninos do estágio foi lá, assim, na frente, meio agoniado, e falou, não, eu vou fazer, como se eu não conseguisse fazer esse café sozinha, né? E aí eu fiquei, não, mas tudo bem, eu posso ir lá e fazer, não tem problema, eu consigo fazer. Aí ele, você consegue? Ficou meio surpreso, assim, né? Mas acho que são nessas pequenas ações que eu percebo mais. Percebo em pequenas ações. É, e eu comecei a perceber essa superproteção quando eu comecei a querer ter um pouco mais de independência para poder sair com os amigos, para poder ir nas festas, para poder me divertir. E a minha família não queria, assim, ela colocava muita dificuldade que às vezes nem eu tinha, mas colocavam mil e uma situações para que supor que eu ia ter uma dificuldade durante essas, esses eventos. Então, foi mais ou menos na parte da adolescência que eu comecei a entender que tava tendo muita proteção. E, além da família, como a Ana falou, a própria sociedade me impôs essa superproteção. Então, não, aqui você não pode, aqui você deixa que eu faço pra você. Olha a raiva que eu tenho dessa frase. Deixa que eu faço pra você. Como se eu não conseguisse fazer pequenas coisas, né? Sim, um dia eu fui no cinema. Eu adorei no cinema. E eu inventei de pegar pipoca. Só que a pipoca eles enchem até a boca, gente. Aí eu derramava sem querer, né? Aí eu pedi ajuda. Nesse caso eu precisava. E a primeira pergunta foi: cadê seu pai? Cadê sua mãe? Aí eu falei assim: eu vim sozinha. Eu gosto de vir no cinema sozinha, curtir minha companhia. Aí a atendente falou assim: mas você não pode vir sozinho. Aí eu perguntei desde quando? Porque eu não estou sabendo que eu não posso vir sozinho. Eu vi muito isso também, e essa surpresa, né? Mas como assim? Você tá aqui sozinha e eu sou cadeirante, né? E uso cadeira motorizada. Então as pessoas se surpreendem ainda mais, porque é tipo, como assim? Você tá aqui um cadeirante sozinha? Sozinha, né? Uhum. Agora eu tô com a minha mãe, mas eu morava sozinha. E aí era engraçado, porque eu chegava em algumas situações e as pessoas falavam, mas você tá aqui sozinha? E eu falava, sim, eu moro sozinha, tudo sozinha da minha. E elas ficavam assim, nossa, parecia que dava um bug no cérebro, né, da pessoa, porque a pessoa com deficiência morar sozinha ainda mais. Nossa, sim. E como vocês reagiram na primeira vez que vocês descobriram a superproteção? Eu acho que depende de quem é e do que eu percebo da capacidade daquela pessoa também.
de entender o meu discurso, sabe? Porque para algumas pessoas eu vou ter um discurso mais combativo, para algumas pessoas vai ser um discurso mais politizado ou não, vai ser mais simples, sabe? Porque eu acho que o importante é que ela entenda que a minha autonomia é importante, que ela não exclui a interdependência também, que em vários momentos eu vou depender mesmo de outras pessoas, e é isso, faz parte, todo mundo vai depender de outras pessoas, com ou sem deficiência, né? No fim Uhum, das contas. Mas eu acho que essa resposta ela depende muito disso, do que eu percebo que a outra pessoa é capaz naquele momento de entender, né? Sobre a questão da deficiência. Mas acho importante deixar bem claro assim que a deficiência ela me limita muito menos do que a barreira, do que a atitude, do que é o de fora que me limita, não é o meu corpo, não é a minha existência que me limita, né? E só que eu acho que em muitos momentos eu fiquei constrangida, em muitos momentos eu não soube lidar também, e acontece ainda às vezes, acho que a gente não está finalizado, pronto, assim, tipo, eu tenho a resposta perfeita para isso, não. Acho que é sempre aprendendo, porque tem muitas situações que deixam você fora de tempo também, né? Sem saber muito bem como que você responde a isso. E mas eu acho que eu tento ser mais política quanto eu posso, né? E falar dessas questões que a gente tem discutido aqui. Eu sinto uma cobrança muito grande da sociedade para com a gente. E ela mesma se cobra muito pouco. Então, assim, quando a gente recebe uma frase dessas, capacitista, um pensamento desses, em que a nossa deficiência é a coisa ruim, é como se a gente tivesse que ser o máximo polida para poder responder de modo muito tranquilo uma violência que o tempo todo tá recaindo sobre a gente. Então, tipo, a gente tenta ter politizada ao máximo para poder ter o discurso que as pessoas possam entender e sem ficar é, furiosas ou chateadas, mas o contrário não acontece. Então, às vezes, o discurso que as pessoas têm sobre a gente é muito violento, né? Coisas do tipo, você é aleijado, você é atrasado, você é incapaz, você não dá conta, você não tem nada de bom para oferecer socialmente. Uma vez eu tentei uma vaga de emprego para corretora de redação na escola. A resposta que eu recebi foi a seguinte: olha, apesar de você ter se saído muito bem nas provas, ter tirado acima da média, a sua imagem não é compatível com a nossa escola. Então, assim, e aí como é que a gente reage nessas horas? A gente que recebe a violência, tem que ser polida para entender essa violência e rebater de maneira o máximo civilizada. Então, assim, é complicado e às vezes a gente perde a linha. E com relação à família, isso se torna pior, porque a gente aprende desde pequeno que a família é o nosso berço. Então, é o nosso canto de descanso, é a nossa proteção, é o nosso refúgio para o mundo. E quando a família reproduz um pensamento que é o pensamento de fora, isso fica ainda mais violento. E aí a gente não tem pra onde correr, porque a gente vai pra fora e escuta coisas ruins. Aí dentro de casa, essas coisas ruins se reproduzem.
E qual é o nosso lugar? Às vezes eu me sinto no não lugar por não ser entendida por ninguém, né? Pergunta que eu gostaria de perguntar é a seguinte: por que as famílias, a sociedade no geral, tenta nos super proteger e proteger do quê, sabe? Eu acho que existe esse mito muito forte de que a gente é mais frágil, mais a própria palavra que se usa para definir ainda hoje é a incapacidade, né? Sim, Então, acho que está em cima desses conceitos aí de habilidade ou não habilidade, e que são falácias, né? Que a gente sabe que não é verdade e que é diferente para cada corpo, como é diferente para as pessoas que são típicas também. Então, acho que esse medo que gera essa superproteção está muito em cima dessa noção mesmo de capacidade. sim, Também capacidade, eu trago aqui a lógica atual, que é a lógica neoliberal, né? Em que a deficiência é vista como disfuncional. Hoje a gente trabalha num sistema hiperprodutivo, um sistema que cobra muito das pessoas. E a gente que tem outro modo de tempo, de vivência, de corpo, tem outro estilo de corpo, a gente é colocado de lado porque não é produtivo da visão mercadológica, da visão liberalista, neoliberalista. A deficiência, na verdade, se a gente for no fundo das questões filosóficas, ela não existe. A deficiência é um conceito totalmente social, partindo do pressuposto teórico de que alguns seres têm mais capacidade que outros, sendo que, como a Ana acabou de falar, é uma falácia. A deficiência, ela Onde não que está essa métrica, né? De exatamente qual porque é a ela capacidade ideal ou não, de fato. Porque não é, existe, né, esse ser humano que está dentro desse padrão do que é normal. Quem que é normal? não tem a Não própria existe, né? natureza trabalha com adaptabilidade. A própria natureza trabalha com conceitos de adaptação. Então, os seres, ao longo do processo evolutivo, é, evoluem, se adaptam, aliás, para poder caber em determinado ambiente. Isso nada tem a ver com a evolução no sentido de quem tem maior habilidade e quem tem menor habilidade. Por exemplo, se você for pegar a evolução das baleias ao longo do tempo, as baleias eram seres terrestres de quatro patas que, por algum motivo, se adaptavam mais na água. Então, elas perderam as patas, ganharam barbatanas, nadadeiras, mas o pulmão ainda ficou um mecanismo para poder conter o oxigênio embaixo da água e de tempos em tempos submergir para poder respirar. Ou seja, não tem lógica. Essa lógica evolutiva, ela não existe nem na natureza. Quanto mais entre uma espécie da natureza que é a nossa. Então, a deficiência é um conceito social, mais do que biológico. É um conceito social que foi sendo moldado para
para poder colocar em primeiro plano alguns corpos em detrimento de outros. Outra que eu queria dizer aqui é qual é a linha tênue entre o cuidado e a superproteção. Acho que é uma linha que entende que a pessoa tem a necessidade dessa interdependência, mas que ela também incentiva a autonomia, que é também não é fazer tudo sozinho, porque acho que em algum momento eu pensava muito assim, eu tenho que fazer tudo sozinha porque eu vou segurar a onda e não vou deixar tudo isso me. Acho que é esse poder de escolha também do que tu faz, entender seus próprios limites, né? Porque eu acho que a gente, melhor do que qualquer outra pessoa, vai saber quais são os nossos limites para fazer X ou Y coisa, né? Então, a pessoa respeita a sua autonomia e entende que você tem a última palavra, né, do que seu corpo faz ou não faz. Exatamente o que a Ana falou, entender que a pessoa com deficiência ela tem autonomia, ela tem independência para certas coisas e para outras coisas ela vai precisar de ajuda. Até porque nem tudo está preparado para receber ela. Então, porque internamente a gente sabe qual é, sabe até onde a gente pode ir, e onde dói, onde fere, onde machuca, onde é extremamente cansativo. Mas, Então, a linha tênue é, é respeitar os limites da pessoa, mas também respeitar nossa autonomia, né? isso, até onde a gente é capaz de ir, sabe? Tipo, e o que a gente não for capaz de fazer, tá tudo certo, até porque ninguém tem independência perfeita para cuidar. Nós somos seres humanos, nós somos interdependentes. Todo mundo nasce independente. Se um bebê humano é deixado de lado, ele morre, independentemente do que ele tiver, de que ele esteja. Ele vai deixar, ele vai morrer. Porque a espécie humana é dependente. Ela é feita para andar em grupo, para andar em bando. E mesmo as pessoas que não têm dificuldade física ou neurológica, experimentar elas ficarem sozinhas por muito tempo. Elas vão criar dificuldades sociais, elas vão criar a saúde mental delas vai para baixo, elas vão ter problemas de saúde mental, porque a gente não foi feito para ficar separado, para ir cada um para um canto. Nós não somos assim. Então, o nível de dependência é o que vai definir o quanto a gente vai precisar de ajuda e as horas que a gente vai precisar de ajuda. A última pergunta que eu queria fazer é, na prática, como aprender a dizer não, não para as pessoas que gostam da gente, que amam a gente, porque as pessoas sem noção, a gente já tá calejada. E a família, como aprender a dizer não sem magoar? Difícil essa pergunta. Eu acho que eu estou aprendendo do dia. A cada diferente pouco, assim. O que Clarinha estava falando, assim, tem horas
que a gente não consegue com tranquilidade dizer que a gente tem um limite ali. Às vezes tem momentos que você tem que gritar. E aí, como saber qual que é esse momento que você vai ter que gritar? Quando saber qual que é esse momento que você vai falar um não com mais tranquilidade? É muito difícil. Eu não tenho uma fórmula até hoje, assim. Acho que cada vez você tenta de um jeito, funciona, e aí vai tentar de outro, sabe? Realmente não sei uma fórmula, não. Você falou, porque é que a minha família é o nosso laço maior, né? É o que a gente tem, é demais íntimo. Então, assim, vai ter hora que a gente vai ficar. Tá, e agora o que que eu faço? Porque a linha mais recomendada a seguir é a linha do discurso, de debater, de colocar opinião, de colocar os pontos. Mas vai ter vezes que a gente nem vai ter a possibilidade da voz, porque não é não e acabou. E aí, como é que a gente faz? Né? Controlar isso é muito difícil. E aí vai ter hora que a gente vai gritar, que a gente vai chorar, que a gente vai dar um jeito de externalizar a nossa, né? De dizer, né? Então, Você precisa me escutar, porque tem horas que você nem vai ser escutado realmente. exatamente. E isso a gente é adulta, né? Porque eu acho que criança e adolescente é ainda mais difícil. É Mas a pior. gente é adulta, a gente ainda continua vivenciando esse tipo de situação, né? Isso é muito louco. Muito, muito. Porque a gente acha que, agora a gente é adulto, agora a gente vai conseguir ter a nossa opinião pautada ali, ter o direito da voz. E nem sempre isso acontece. Porque como você já é vista como alguém com falhas, essas falhas na hora do discurso, elas vão ser evidenciadas e você vai ser calada. Quantas vezes eu já não chorei, já não me exaltei e me falaram, é por causa da deficiência, é porque ela não entende, ai, tipo de pessoas que sabem da minha cognição. Sim. E é o que eu falei. As pessoas de fora às vezes atrapalham. Já manda, ô, você tá louco? Eu me trato assim. Agora, a família, a gente tem que pisar em ovos, sabe? E eu falo de um lugar que eu faço terapia, né? E a minha psicóloga vive falando. Você tem que aprender a dizer não. E eu falei, eu tô tentando, mas eles têm que aprender a ouvir também, sabe? Perfeitamente, não é só a gente que tem que aprender a dizer não. Porque às vezes a gente diz não e ninguém escuta o nosso não. Ou então, se escuta, escuta com tom pejorativo demais. Quantas vezes eu já não fui chamada de ingrata porque eu não aceitei a ajuda que eles queriam me dar. Ou então porque eu não aceitei o que eles queriam me impor. Então é ingrata, é inconveniente, é chata, é arrogante. Aí você faz o quê? Você fica no limbo, né? É, eu ganhei aqui a fama de chata, da a pessoa que fala demais. Aí Eu eu sou falo, a teimosa também. A total. bate Teimosa, aqui, chata, é bate nóis. aqui. Ai, ai.
Gente, é sério, que entrevista maravilhosa, porque eu tô sentindo que é meio assim, entrevista, mais ou menos, é uma troca, sabe? São três pessoas com deficiência tocando experiências e eu aprendi muito com vocês. Detalhe, são três mulheres, porque a gente ainda tem essa barreira da questão de gênero. Homens são mais ouvidos. Mulheres, elas, por serem mulheres, são mais super protegidas. Então, uma mulher com deficiência, meu Deus. Né? Que ótimo, gente. Eu também amei muito essa troca. Levanta a mão quem já ouviu que a gente estava na TPM só porque falou a nossa opinião. Nossa, sim. Tá na TPM é um clássico, né? Sim. A gente não pode se colocar, não pode ser bravo, a gente tem que ser fofinho e sorrir. É, os homens com deficiência vão pro céu porque são pessoas com deficiência, vão pro céu. A mulher depende, depende. Tá falando demais, tá sendo gosta demais. Aí se for quietinha, se a mulher com deficiência for quietinha, aí vai pro céu. Agora, se falar um pouco mais alto, não, esquece o lugar no céu. E eu acho que até essa coisa da ajuda imposta, ela é muito mais colocada em cima da gente, assim, que a gente não pode negar ajuda, a gente não pode conseguir fazer sozinha. Acho que eu já senti muito essa reação do tipo, a pessoa querer ajudar, eu não precisar de ajuda, e eu falar, não, tudo bem, obrigada, mas eu não preciso. E eu estava sendo educada, não estava sendo mal educada, nem grossa, nem nada. Mas a pessoa ficar com tanta raiva, e eu não entendi aquilo, tipo, tudo bem, eu só estou dizendo que eu não preciso. Não é uma afronta contra você, né? Não é uma afronta contra a pessoa que está tentando ajudar. É só porque você peça ajuda, eu não quero, tá tudo certo. Gente, é só uma palavra com três letras. N-A, ótimo, e um acento no A. Eu não tô seguindo você, galera. A gente não tá mandando você para aquele lugar, gente. É só uma fala que a gente não precisa de ajuda, gente. E olha que às vezes dá vontade de mandar para aquele lugar, porque chega a pessoa te pegando já. Tipo, nem perguntou, não, nem perguntou seu nome, nem perguntou se você precisa de ajuda. E aí ela já chega pegando em você, puxando seu braço. Às vezes tira teu equilíbrio. É, Imagina. Tive experiência de achar que estavam me roubando, porque a pessoa chegou Ah, tão eu também. tarde, Você é pegando, assaltada agora. pegando no meu braço, eu fiquei, meu Deus do céu, você não dá. Aí você nega e a pessoa fica chateada com isso. É muito louco, muito louco. A depois primeira vez que aconteceu isso comigo foi no ônibus. Eu descendo do ônibus e a mulher me xingou. Ela começou a me xingar de volta, assim, me chamar de ingrata, de um monte de coisa. E eu fiquei assustada, assim, pensando.
Nossa, mas eu fui super educada. Por que que ela tá sendo tão grossa comigo? Depois é a gente que é criança, né? Depois a gente que não entende que é grossa, que é arrogante. Nossa, sim. Gente, eu queria muito agradecer vocês pela conversa incrível que a gente teve. Foi uma conversa rica, eu achei maravilhosa. Eu estou muito feliz. Ana, obrigada por ter acertado o convite. Eu estou muito feliz por a sua presença, de verdade. Eu E também estou muito feliz. Foi muito legal esse convite e a conversa. E você e a Clarinha lindíssimas. imagina, a gente que é maravilhosa em nós três. E carinha já é de casa, né, gente? Carinha, sempre que quiser, volte, viu? Eu gostei muito da sua presença. Muito obrigada, Adri, com essa hora. Fiquei muito feliz. Prazer, Prazer. Clarinha. Vamos trocar contatos. Bora, e bora fazer mais coisas assim, porque Com é muito certeza. importante, porque a gente já tem pouco espaço de fala. Então, às vezes, a gente que tem que criar a nossa própria porta, né? Que não tem porta pra gente passar. Então, é, conversas como essas são extremamente relevantes, não só para quem tem deficiência, mas principalmente para quem não tem. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Laís. Foi lindo demais. Obrigada, mais. Adorei. E a pessoa que quiser achar vocês, acham aonde? Você pode me achar no Instagram, lentamente progressiva. E a mim, você pode deixar como Clarinha Mar oficial. Incrível! Estou muito feliz. E você que escutou esse episódio, muito obrigada. Eu estou muito feliz. E você pode ouvir outros episódios aqui no YouTube. É só você se inscrever no canal, é, curtir, comentar, fazer o que quiser fazer, né? E a gente tá no YouTube, Spotify, Amazon Music e Disney. Então não tem jeito de você fugir da gente, gente. Então é isso. É, espero que você tenha gostado. Muito obrigada.